Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Este é o quinto vídeo de uma série, de 5 vídeos, falando de utilização de planilhas eletrônicas na parte avançada, certo? Nós utilizamos formatação condicional, pintar célula, mas não é você que pinta a célula, é a própria planilha que pinta a célula para você. Contar célula, contar repetido, tá certo? E dessa vez, uma colega minha me pediu que eu criasse uma planilha do zero, pedindo que o sistema pintasse uma proficiência. Aí eu disse, qual proficiência? Ela falou, insuficiente, básico, proficiente, avançado. Aí, e qual é a porcentagem? Ela me deu as porcentagens. Pois bem, vou colocar aqui alguns exemplos, tá certo? Tanto na horizontal como na vertical. Eu somei aqui, teve uma dessas, a parte 3, eu pedi que ele somasse as questões certas, que essas pintadas aqui. Eu já expliquei no vídeo, na parte 3, como é que se soma. E o vídeo, parte 4, eu expliquei como é que soma os acertos por aluno. Na parte 1, na parte 2 dos vídeos, eu expliquei como é que você pinta isso aqui, tá certo? Pois bem, tudo isso é formatação condicional, né? E você vai usar duas funções, a função se e a função é, tá certo? Pois vamos lá, olha só. Eu vou explicar para vocês o passo a passo desse meu esquema que eu fiz aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou apagar essas duas linhas aqui. Vou apagar 2 linhas, excluir 2 linhas, só para ele ficar um pouquinho para cima mais, né? E vou excluir essa coluna aqui. Você excluindo não vai modificar nada a fórmula, tá certo, pessoal? A própria fórmula que se modifica. Então vamos lá, já fiz aqui. Aí tá aqui a minha tabelinha já pronta, tá certo? Vamos dizer, vou entregar essa tabela para minha gerente, para minha superiora, e ela só vai digitar as notas. As notas não, os acertos. Quem vai calcular a nota é a planilha. Então vamos lá, João acertou todas as questões. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. A, C, A, B. Eu só fiz digitar, viu, pessoal? E ele já vai marcar o que o João acertou. Aí ele vai calcular a porcentagem. Como ele acertou as 4 questões de 4, então ele teve uma porcentagem de 100% de acertos. Então, segundo a proficiência que a minha amiga pediu, ela é avançado. Ele é avançado, João. José acertou 3. A, C, A e depois ele colocou C. José acertou 3. Olha só. Segundo a proficiência que ela me pediu, José é proficiente. Mateus, A, C, errou a terceira e errou a quarta. José acertou só 2, então José é básico. Joaquim acertou a primeira e errou as outras. Então, Joaquim ele é insuficiente. Acertou só 25%, né, de 4. Então, e como é que você faz isso? Aí agora vamos ver acertos por questão. Aqui, ó. A questão 1 até agora, 4 alunos acertaram a questão 1.
Aí vamos colocar agora que o Felizmino errou a questão 1. Terminei digitando aqui no lugar errado. Você tem que apontar, clicar, senão o sistema vai pensar que você está no lugar errado. Então vamos lá. Ele errou a questão 1, a Joana acertou e a Fabrícia acertou. Então, dos 7 alunos, 5 acertaram a questão 1. Então, foi 71% de, de acertos. Então, ele está proficiente. E assim por diante. E como é que você faz? É uma coisa bem simples, pessoal, bem simples. Primeiro, você vai calcular a porcentagem. Né? Nos vídeos anteriores, no vídeo na parte 4 e na parte 3, eu expliquei como era que você fazia a contagem dos acertos. Como aqui, acerto por aluno, 4, 3, 2, 1. Eu expliquei como é. Acerto por questão também eu já expliquei, eu não vou explicar aqui, tá certo? Aí você vai calcular a porcentagem. Como é que eu calculo a porcentagem? É só você dividir a parte pelo total. No caso aqui, quanto é o total? 4 questões. Quantas acertaram? 4. Aí eu coloquei a fórmula, que é a soma, e essa fórmula eu já coloquei lá no vídeo 4. E como é que eu calculo a porcentagem? É só você pegar o G4, que é a quantidade de acertos, divide por 4, que é o total. Aí, do José, você vai pegar o H4, e vai dividir por 4, né? H4 não, G5. Você vai pegar o G5 e dividir por 4. O outro vai pegar o G6 e vai dividir por 4. Por que 4? Porque são 4 questões. E o G é onde tem os acertos, tá certo? Depois que você calcular a porcentagem, você vai para onde? Você vai calcular a proficiência, você vai escolher qual é a escala, de quanto a quanto. A minha amiga, ela pediu que a escala fosse assim. Os acertos por questão, que é esse que está aqui no lado esquerdo, o insuficiente fosse menor que 54%. Se fez o cálculo da porcentagem e foi menor que 54%, já dá insuficiente. Do básico, ou seja, você que tem que dizer qual é a sua escala. E essa porcentagem é em cima dos acertos. Aí você vai ter que fazer uma escala em cima dos acertos. Certo, pessoal? Tranquilo? Pois bem, depois que você fizer isso, você vai utilizar as funções se e a função é. A função é porque é quando for intervalo. Porque ele vai dizer se tiver acontecido assim, até for maior que isso ou menor que aquilo. Eu vou explicar aqui no balão. Vamos lá. Aí eu quero que ele escreva a proficiência, avançado, proficiente, básico, insuficiente. A fórmula é essa daqui. Eu vou dar o zoom aqui para vocês. Ó, você vai escrever, olha só. Se G4 igual a 4, ou seja, o G4 ele é a... Vamos lá, deixa eu dar o zoom aqui, diminuir. O G4 aqui, G4, vamos lá. G4 aqui é G4 é o acertos. Aí eu estou olhando a minha escala em cima dos acertos. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Proficiência. Vamos lá. Se G4 for igual a 4, ó, significa avançado. Aí, como é que eu escrevo na fórmula? Igual a se G4 igual a 4, ponto e vírgula, aí apóstrofo, avançado, apóstrofo.
Ou seja, ele vai escrever assim: se o G4 for igual a 4, é verdadeiro. O que é verdadeiro? Avançado. Se o G4, agora eu vou utilizar o se e o é, né? Ou e, tem gente que fala aí, eu falo é. O se e o e, e o é. O que acontece? Se o G4 for menor que 4, ou for maior ou igual a 3, ou seja, já diminuiu, né? No avançado era se o G4 fosse 4, que é 100%. E o G4 menor que 4, ou maior ou igual a 3, proficiente. E se não for isso, aí vem a outra condição. E sempre ele vai dar as condições. Ó. Se G, você que tem que escrever isso, pessoal, para poder a fórmula dar certinho. Se G4 for menor ou igual a 3, ou G4 for maior ou igual a 2, ou seja, fez só a metade, escreva básico. Aí ele vai escrever básico. Se G4 for menor que 2, diga insuficiente. Aí, cada parêntese desse aqui, ó, cada parêntese desse é para uma condição se. Primeiro parêntese é para fechar esse se. Segundo parêntese para fechar o segundo. Terceiro parêntese para fechar esse daqui. E o último parêntese para fechar o primeiro. Tá certo? Essa é a fórmula, certo? Para você fazer o cálculo. Sempre tem que olhar a porcentagem em cima dos acertos. Aí você escreve no papel para poder ficar compreendido, entendeu? Ou seja, 4 acertos é 100%, 3 acertos, 75%, 2 acertos, 50%, porque eu estou usando 4 questões. Pode ser 10, fica até mais fácil quando você faz com 10 questões. Né? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, olha só. Aí agora eu quero colocar essa cozinha. Quero pintar. Para pintar, você vai ter que usar a formatação condicional. Lembra dela? Isso se você assistiu o vídeo 3 e o vídeo 2, eu explico como é que faz a formatação condicional. Então você vai vir aqui, ó. Formatar, formatar, formatar condicional. Aí ele vai pintar. Olha só. Ó, de I4 até o I10, escreva, a formatação é, o texto tem que ser exatamente insuficiente. Se aparecer a palavra insuficiente, pinte de vermelho. Aí o texto é exatamente básico. Se aparecer a palavra básico, pinte de amarelo. O texto é exatamente proficiente. Se aparecer proficiente, pinte de verde. E o proficiente, quem é que vai escrever isso? Não é o professor. Que vocês viram no comecinho do vídeo, quando eu digitei, a palavra proficiente foi a planilha que escreveu. Porque eu já tinha colocado a fórmula. Eu tenho que colocar a fórmula primeiro, para depois fazer a formatação condicional. E na porcentagem, como é que eu vou pintar a porcentagem? Aí é a mesma coisa. De H4 até H10, se o valor for maior que 0,91, quer dizer, maior que 91%, pinte desse azulzinho claro. Lilás, não sei que cor é essa. Se o valor está entre 0,73 e 0,9, pinte de verde, que é o proficiente, 75%. Né? Se o valor está entre 0,5 e 0,74, pinte de amarelo. E assim por diante, tá certo? Como ele já fez os cálculos aqui, vai dar certinho essa formatação condicional. Tá certo, pessoal? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto. Aí tem esse passo a passo.
que eu vou escrever aqui para vocês. Calcule a porcentagem com a fórmula. Parte sobre total. Expliquei no vídeo como é que eu coloco isso. Coloque a porcentagem no formato porcento. Como é que eu coloco isso? Você vem para cá, ó. Explica como é que eu coloco essa porcentagem. Olha só. Quando você divide, vou colocar aqui uma formulazinha aqui. Olha só. Eu vou colocar igual. Vamos dizer que você colocou 8 dividido por 20. Quando dá o Enter, ele vai dar em número decimal. Ó, entendeu? 0,4. Como é isso em porcentagem? Aí eu vou vir para cá, ó, nesse símbolo aqui, porcento. Símbolo de porcento. Quando eu vim para cá, e vou dar uma olhada, ele vai, vou colocar o símbolo de porcento, porcento. Vai dar em 40,00%. E eu quero diminuir, eu quero que não fique com duas casas, fique com uma, aí eu venho para cá. Diminuir o número de casas decimal. Outra coisa que eu esqueci de falar, isso também vale para o Excel. Todas essas informações também valem para o Excel. Para formatação condicional, tá certo? Depois você vai escolher a proficiência, escolher as escalas, utiliza as funções se e é, né? Você vai, dependendo do local que você queira, se você quer a formatação por acerto por questão, a função, né, vai ser diferente, porque a proficiência, nesse meu exemplo aqui, ela está diferente, certo? Depois você vai formatar formatação condicional, como eu expliquei agora há pouco, e as colunas células com insuficiente, básico, proficiente e avançado. Faça o teste para ver se o que você fez deu certo. E qual é o significado da função se? É o seguinte: se a condição, a expressão lógica for verdadeiro, coloque verdadeiro. Se for falso, coloque falso. Aqui, olha só, eu coloquei número 5. O número 5, a condição, a expressão lógica é maior que 6. Ele é maior que 6, aí errado. Aí o que, eu fiz aqui? Olha lá. Fiz assim. Ó. Se C30 é o local que ele está, vamos lá. C30, aqui ó, C30, que é onde é o 5 está. Se C30 for maior ou igual a 6, escreva certo. Se for menor que 6, escreva errado. Então tá aqui, errado. Maior que 6, o 5 não é maior que 6. Então, errado. É maior que 6, aí coloquei falso. Isso aqui já é outra condição. Ó. Se C30 for maior ou igual a 6, verdadeiro. Se não for, falso. Certo? Esse é o significado da função se. E essa função se aqui, ela está bem simples. Tá certo? Pois bem, pessoal, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo. Esse foi muito longo porque envolve vários temas, tá certo? Até mais, fui!